Vivemos talvez os dias mais perigosos de nossas vidas, já nos estágios iniciais ou mesmo na Terceira Guerra Mundial. Nos últimos 3 anos, um homem não para de falar sobre armas nucleares. O ex-presidente russo Dmitry Medvedev, conhecido por fomentar guerras. Semana sim, semana não, ele vai ao X ou Telegram ameaçar o mundo com aniquilação nuclear. Mas até agora ninguém realmente se importou, porque Medvedev é meio irrelevante. Pelo menos esse era o caso até o início deste mês, quando Medvedev finalmente chamou a atenção de alguém que ama drama tanto quanto ele. Donald Trump. E de repente tudo ficou sério. Após as ameaças de sempre de Medvedev, Trump o criticou publicamente, chamando-o, e eu cito, o fracassado ex-presidente da Rússia, dizendo para ele tomar cuidado com as palavras, porque ele estava entrando em um território muito perigoso. Agora, isso deveria ter acabado com tudo ali mesmo. Trump zombou dele, a internet riu, mas Medvedev se sentiu atacado. Ele voltou ao Telegram e fez uma leve ameaça. Lembrando Trump de seu programa favorito, The Walking Dead, e da infame Mão Morta da Rússia. Se você não sabe, a Mão Morta é um lendário sistema apocalíptico da era soviética. Uma rede automática que usa sensores de pressão e sísmicos para detectar e lançar todo o arsenal nuclear da Rússia. Se a liderança soviética fosse eliminada em um ataque surpresa, é isso mesmo. Nenhuma intervenção humana seria necessária. Mesmo com todos os responsáveis mortos, as ogivas nucleares russas ainda seriam lançadas, garantindo a destruição mútua. Trump, obviamente, não ficou nada satisfeito com essa ameaça. Então, em 1º de agosto, ele anunciou publicamente que estava movendo 2 submarinos nucleares balísticos dos Estados Unidos da América para mais perto das águas russas. Só se as declarações tolas e inflamadas de Medvedev forem mais que conversa. E foi exatamente assim que acabamos, bem à beira de uma guerra nuclear. Pense em como isso é incomum. Submarinos nucleares dos Estados Unidos da América patrulham secretamente o ano todo e já controlam a Rússia. Ninguém sequer anuncia para onde esses submarinos estão indo. Isso acaba com todo o propósito. Trump sabia exatamente o que estava fazendo. Foi uma ameaça estratégica, dizendo para Medvedev diante do mundo: cala a boca antes que eu cale por você. 3 dias após Trump enviar submarinos, o Kremlin anunciou que deixaria de cumprir um tratado nuclear que seguia voluntariamente desde 1987. O Tratado Forças Nucleares de Alcance Intermediário, Forças Nucleares de Alcance Intermediário. Para simplificar, é claro, eles culparam o Ocidente, dizendo que os Estados Unidos e seus aliados estavam criando uma ameaça direta à segurança da Rússia. O Tratado Forças Nucleares de Alcance Intermediário foi muito importante quando ocorreu. Provavelmente um dos maiores sucessos da história do desarmamento nuclear, mesmo que quase ninguém fale sobre isso hoje em dia. No início dos anos 1980, a Europa era um lugar assustador. A União Soviética instalou centenas de mísseis nucleares SS-20 capazes de destruir cidades inteiras na Europa. A OTAN rapidamente posicionou mísseis Pershing, 2 dos Estados Unidos da América, na Alemanha e outros locais. Foi um impasse aterrorizante, levando a alguns dos maiores protestos antinucleares da história. Milhões saíram às ruas na Europa Ocidental, temendo que o continente fosse a primeira vítima da loucura nuclear. Finalmente, em 1987, após anos de negociações, Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev assinaram o Tratado Forças Nucleares de Alcance Intermediário. Foi o primeiro tratado nuclear a proibir totalmente uma categoria de mísseis lançados do solo, com alcance entre 500 e 5.500 quilômetros. Ambos os lados realmente permitiram que inspetores visitassem as bases um do outro, contaram ogivas e destruíram centenas de mísseis na frente um do outro. Na Guerra Fria, isso foi quase um milagre. Em 2019, o Tratado Forças Nucleares de Alcance Intermediário já estava praticamente colapsado. Estados Unidos da América se retiraram e acusaram a Rússia de violar o tratado com mísseis proibidos. Ainda assim, a Rússia insistiu que não iria implantar esses mísseis proibidos, a menos que os Estados Unidos fizessem isso primeiro. Bem, avançando para agora. E essa pequena promessa acabou de ser jogada direto pela janela. Medvedev não perdeu tempo em se gabar no Telegram, chamando isso de nova realidade e prometendo novas medidas. Que novas medidas? A Rússia pode pôr mais mísseis perto da OTAN, mas isso não importa. O ponto central deste vídeo,
que você verá claramente é que Vladimir Putin nunca poderá usar uma arma nuclear. Perceba, eu não disse que ele não vai ou que não deveria, quero dizer, ele literalmente não pode. Pode parecer bom ou ousado demais para ser verdade, mas confie em mim e continue aqui. Até o fim deste vídeo, você verá como o arsenal nuclear da Rússia se tornou corrompido, decadente e vazio. Agora, uma escalada dramática entre Estados Unidos da América e Rússia. A Rússia estava tão paranoica que os Estados Unidos iriam lançar um ataque nuclear preventivo contra ela, que criou um sistema de mão morta. E Medvedev disse, e eu cito, que Trump se lembre de quão perigosa é uma mão morta. O presidente Trump diz que ordenou o envio de 2 submarinos nucleares dos Estados Unidos da América para as regiões apropriadas em resposta às ameaças do ex-presidente russo Dmitry Medvedev. Ninguém realmente sabe se a chamada mão morta ainda está funcionando hoje, ou mesmo se algum dia funcionou de fato como pretendido. Mas uma coisa é certa, ela definitivamente existiu em algum momento, e só isso já é assustador o suficiente. Oficialmente chamado de Sistema Perímetro, os soviéticos construíram isso lá nos anos 1980, quando a paranoia entre Moscou e Washington tinha atingido o auge da insanidade. Imagine se mísseis nucleares americanos atingissem a Rússia primeiro, eliminando a liderança soviética em Moscou, destruindo comandos militares e cortando comunicações. É a pior situação possível, sem comandantes humanos vivos para um contra-ataque. Nesse momento, o perímetro atuaria com sensores por toda a União Soviética. Dispositivos que medem níveis de radiação, atividade sísmica de explosões nucleares e mudanças rápidas na pressão atmosférica. Ele detectaria automaticamente um ataque nuclear ao território soviético, e se confirmado pelos sensores e a comunicação militar falhasse, agiria. O perímetro autorizaria automaticamente o lançamento de todos os mísseis nucleares restantes, sem qualquer aprovação ou intervenção humana. Se os Estados Unidos da América eliminassem líderes soviéticos, a mão morta ainda garantiria uma resposta soviética póstuma. Sinceramente, a mão morta talvez seja o dissuasor nuclear mais eficaz já criado. Mesmo após o colapso da União Soviética em 1991, a inteligência ocidental ainda não sabia ao certo se isso existia devido ao segredo absoluto, ou se era só mais um blefe soviético para assustá-los. Só nos anos 1990 e 2000, ex-militares soviéticos começaram a falar sobre isso. Segundo eles, o Dead Hand era real e até o fim dos anos 2000 ainda parecia funcional. O problema é que ninguém fora do círculo interno sabe ao certo como ele funciona, se é totalmente automático ou se alguém ainda precisa aprovar o lançamento final. É assustador imaginar que um sistema de computador da Guerra Fria possa ter poder para destruir o mundo. Máquinas como essa não precisam ser malignas, apenas erradas. Basta uma falha, um sensor quebrado, uma leitura errada, e ela pode decidir que os mísseis já estão voando. Isso ainda funciona em 2025. Em geral, não. E mesmo que funcione, dificilmente é a máquina do juízo final toda poderosa que Medvedev afirma, caso ainda opere de forma totalmente automática. Esse é um risco incrível para a própria Rússia. Confiar sua sobrevivência a sensores e sistemas de controle antigos que podem falhar a qualquer momento. O objetivo de um sistema do juízo final era garantir que inimigos soubessem que, ao atacá-lo, também seriam destruídos. Vladimir Yaninich, um dos projetistas, explicou que o sistema foi feito para desacelerar as coisas. Ele evitava alarmes falsos e decisões precipitadas. Sem a mão morta, líderes soviéticos poderiam ter entrado em pânico e lançado seus mísseis. No momento em que vissem sinais de um ataque inimigo, fossem esses sinais reais ou apenas um alarme falso, com a mão morta ativada. Eles sabiam que, mesmo mortos no primeiro ataque inimigo, o sistema ainda responderia. Isso lhes dava confiança para esperar antes de responder, em vez de atacar por aviso e talvez iniciar uma guerra acidental. Hoje em dia, alguém acredita que a Rússia confiaria em um sistema automatizado de 40 anos para decidir o destino do planeta? Claro que não. Tecnologia envelhece e sensores falham. Se a mão morta existe, fontes concordam que deve estar desativada. A liderança russa só a reativaria se realmente acreditasse que sua sobrevivência estava ameaçada. Relatos recentes indicam que um humano ainda deve aprovar lançamentos finais para evitar acidentes catastróficos. De uma máquina antiga, tirando conclusões precipitadas, sim,
Medvedev adoraria que você pensasse que a Rússia é essa máquina de vingança nuclear invencível e imparável, mas na realidade não é. As chances de a Rússia realmente começar uma guerra nuclear são quase zero. O mais próximo de zero que você pode chegar sem ser exatamente zero. Em toda a história da humanidade, armas nucleares só foram usadas 2 vezes em guerra, ambas pelos Estados Unidos em 1945, em Hiroshima e Nagasaki. Essas 2 bombas mataram mais de 100 mil pessoas instantaneamente e mudaram o mundo para sempre. Desde então, vivemos não apenas com o conhecimento do que as armas nucleares podem fazer, mas com o medo do que o uso delas novamente poderia desencadear. Nos últimos 80 anos, o mundo enfrentou guerras, crises e situações em que países com armas nucleares quase causaram desastres. Mesmo assim, as ogivas nunca deixaram seus silos ou bunkers. Por quê? O grande motivo é a destruição mútua assegurada. Destruição mútua assegurada. O entendimento de que qualquer ataque nuclear será respondido com um contra-ataque igualmente devastador, tornando o ataque um suicídio para o agressor. Isso certamente é uma grande parte, mas a destruição mútua assegurada sozinha não explica tudo. Já houve casos em que só um lado tinha armas nucleares, sem destruição mútua assegurada, mas ainda assim não houve ataque. Veja a guerra na Ucrânia. Em teoria, Putin poderia usar uma ogiva nuclear tática. A Ucrânia não tem armas nucleares para reagir. E os Estados Unidos da América e a OTAN podem escolher não responder com armas nucleares próprias para evitar uma escalada. Mesmo assim, Putin ainda não cruzou essa linha. Isso acontece por causa de algo chamado tabu nuclear, uma barreira moral, estratégica e prática que se formou contra o uso dessas armas. É como uma linha cruzada, impossível prever o que ocorrerá. Até oficiais comuns e ditadores implacáveis hesitam em quebrar esse tabu primeiro. O melhor exemplo disso é o incidente de Petrov. Numa noite de setembro de 1983, um bunker soviético de alerta precoce enlouqueceu. Os computadores informaram que os Estados Unidos da América lançaram um míssil nuclear e outros estavam indo para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas conforme protocolo soviético. Primeiro, era necessário notificar a liderança máxima para avaliar um ataque de retaliação. Mas o oficial responsável naquela noite, o tenente-coronel Stanislav Petrov, teve um pressentimento de que algo não estava certo. O sistema de alerta era novo, e a ideia de que os Estados Unidos da América iniciariam uma guerra nuclear com poucos mísseis e não com um grande ataque inicial não fazia sentido. Petrov seguiu seu instinto, não alertou a liderança e evitou arriscar a Terceira Guerra Mundial, relatando o caso como falso alarme. Ele aguardou ansioso para ver se radar ou sinais confirmariam o ataque. Nada ocorreu. Foi um falso alarme. A luz do sol refletiu nas nuvens e enganou o satélite, que achou que mísseis estavam chegando. A decisão solitária de Petrov evitou que a União Soviética atacasse os Estados Unidos da América com armas nucleares por engano. Mais tarde, Petrov minimizou tudo isso, dizendo que estava apenas fazendo o seu trabalho. Na verdade, ele quebrou de propósito um protocolo militar rígido, pois seu instinto indicava que algo estava errado. Oficialmente, as autoridades soviéticas o repreenderam. Mas, no fundo, até mesmo eles sabiam que o próprio país deles, e possivelmente o mundo inteiro, ainda estavam vivos. Porque Petrov confiou em seu próprio julgamento, em vez de uma máquina. 21 anos antes do incidente de Petrov, houve outro momento crítico, este durante a crise dos mísseis de Cuba. Era outubro de 1962. O submarino soviético B-59 estava em águas profundas perto de Cuba, próximo à linha de bloqueio naval dos Estados Unidos da América. Os americanos, sem conhecer a capacidade nuclear do submarino, lançaram cargas de profundidade não letais para forçá-lo a emergir. Mas a tripulação soviética não sabia disso. Além disso, as condições no B-59 já eram miseráveis. O submarino estava submerso há dias, sufocando no calor, sem ar fresco ou comunicação com Moscou, sem saber o que ocorria na superfície. O capitão, temendo que a guerra já tivesse começado na superfície, decidiu armar a arma especial do submarino, um torpedo com ogiva nuclear. Segundo o protocolo da Marinha Soviética, 3 oficiais deveriam aprovar o lançamento de uma arma nuclear. O capitão, o oficial político e Vasily Akapov, comandante da flotilha, estavam a bordo naquele dia.
Quando o capitão ordenou preparar o torpedo nuclear, o oficial político concordou na hora. Eram 2 de 3 votos. Faltava o de Arkhipov. A arma nuclear quase foi lançada na frota dos Estados Unidos da América, mas Arkhipov recusou. Uma discussão começou na sala de controle apertada. Arkhipov manteve sua posição e sua decisão prevaleceu. O torpedo não foi lançado. Quando o B-59 emergiu e restabeleceu contato, a tripulação soube que não havia guerra. Mas se aquele torpedo tivesse atingido um contra-torpedeiro americano, os Estados Unidos da América provavelmente responderiam com cargas de profundidade nucleares ou ataques estratégicos. Moscou talvez tivesse que responder igual. Naquele dia, Arkhipov pode ter salvado milhões de vidas. Mais tarde, ele seria reconhecido como o homem que salvou o mundo, assim como Stanislav Petrov seria 2 décadas depois. Juntos, esses 2 incidentes, Arkhipov em 62 e Petrov em 83, mostram isso. Quando se trata de armas nucleares, tanto russos quanto americanos demonstraram extrema relutância em realmente usá-las. Mesmo em momentos em que as regras de engajamento poderiam ter permitido isso. Alguns podem dizer que eram oficiais sensatos, mas e se Putin quiser iniciar uma guerra nuclear de propósito? Bem, a história na verdade também tem uma resposta muito boa para essa pergunta. Após o bombardeio nuclear de 1945, nenhum estado nuclear voltou a usar bombas nucleares. Nem mesmo quando estavam perdendo muito, como na Guerra da Coreia. No fim de 1950, ofensivas chinesas forçaram os Estados Unidos da América e Organização das Nações Unidas a recuar. Generais americanos pressionaram Eisenhower a usar arma nuclear tática contra chineses e norte-coreanos para retomar o controle da guerra, mas ele recusou. A União Soviética já tinha armas nucleares, e Eisenhower sabia que seu uso poderia rapidamente levar à Terceira Guerra Mundial. Então, mesmo sob enorme pressão, os Estados Unidos nunca cruzaram esse limite. Depois, veio o Vietnã. Por anos, as Forças Armadas dos Estados Unidos da América enfrentaram um conflito interminável e exaustivo, perdendo milhares de soldados e bilhões de dólares contra um inimigo aparentemente invencível. Alguns estrategistas sugeriam pequenos ataques nucleares táticos contra rotas de suprimento, como a trilha Ho Chi Minh ou bases fortificadas do Vietnã do Norte. Mas só a sugestão já era moralmente repulsiva e politicamente impensável. Nenhum presidente, democrata ou republicano, levou isso a sério. Os próprios soviéticos sofreram grandes perdas na invasão do Afeganistão nos anos 1980. Milhares de soldados mortos ou feridos enfrentando guerrilheiros nas montanhas. Apesar do desespero, armas nucleares nunca foram consideradas uma opção. Até a Grã-Bretanha tinha armas nucleares a bordo na Guerra das Malvinas em 1982. Alguns navios deles iam para o Atlântico Sul, mas alguém acreditava que usariam armas nucleares na Argentina? Provavelmente não. Por fim, Israel, país frequentemente cercado por inimigos. Na Guerra do Yom Kippur de 1973, Israel foi atacado por várias nações árabes e quase perdeu tudo. Israel mantém um arsenal nuclear secreto, nunca oficialmente confirmado, voltado para ameaças existenciais, mas nunca usou essas armas. Mas por que não? Porque existe uma regra não escrita, não dita. Nunca seja o primeiro a quebrar o tabu nuclear. Uma vez que você dispara o primeiro tiro nuclear, você abre a caixa de Pandora. Entra em um mundo onde tudo é permitido, onde a retaliação se torna inevitável e a escalada se torna incontrolável. E Putin? Será que ele finalmente ousa cruzar essa linha? Provavelmente não. Pelo menos não até que ele esteja pessoalmente encurralado, ou que a própria existência da Rússia esteja realmente ameaçada. Nenhum desses cenários aconteceu ainda. No início de 2022, com tropas paradas perto de Kiev e grandes perdas, muitos analistas pensaram que Putin poderia usar uma arma nuclear tática para assustar a Ucrânia e forçá-la a se render. Isso não aconteceu! Acreditavam que ele cruzaria essa linha em 2023, depois em 2024 e agora estamos em 2025. Putin e seu círculo já fizeram várias ameaças nucleares, mas sempre ficaram só nas ameaças. Até agora, Putin usa ameaças nucleares só como arma psicológica, não real. As ameaças nucleares de Putin tiveram efeito, ao menos inicialmente.
No início de 2022, o constante chacoalhar de sabres nucleares de Putin deixou a OTAN mais cautelosa ao enviar ajuda à Ucrânia. Algumas armas ocidentais, como mísseis de longo alcance e tanques, foram excluídas, principalmente porque os líderes evitaram arriscar uma escalada em Moscou. Mas, à medida que os meses se arrastavam e Putin continuava fazendo ameaças sem nunca cumpri-las, essas ameaças naturalmente perderam força. Quanto mais ele se repetia sem agir, menos as pessoas prestavam atenção. Em 2023 e 2024, o Ocidente já superara sua hesitação inicial. Sistemas de foguetes, HIMARS, defesas Patriot, tanques Leopard e debates sobre caças e armas de longo alcance agora são públicos e sem desculpas. Uma a uma, as linhas vermelhas de Putin foram cruzadas sem consequências. O Ocidente desafiou o blefe de Putin e ele só pôde reclamar. Assim, sua carta nuclear perdeu valor porque ele exagerou. Isso merece ser repetido. O uso de armas nucleares só seria seriamente considerado se o Kremlin acreditasse que sua sobrevivência estava prestes a terminar. Isso significa algo extremo, como a OTAN marchando sobre Moscou, a liderança sendo derrubada ou o colapso total do Estado russo. Porque aí eles não teriam mais o que perder. E o regime de Putin ainda não chegou a esse ponto. Até agora, vimos por que a Rússia provavelmente não usaria armas nucleares. Mas, lembre-se, este vídeo é sobre por que a Rússia nunca pode usá-las. Mesmo que Putin realmente quisesse, a maioria das pessoas naturalmente assume. Bem, é claro que ele pode. A Rússia possui milhares de ogivas nucleares, que seriam usadas se Putin ordenasse. Mas é o seguinte, só porque uma arma está lá no arsenal, não significa que ela realmente funcione. Barreiras práticas, técnicas e organizacionais tornam um ataque nuclear muito mais complexo. O arsenal nuclear russo atual está distante da máquina mortal eficiente que era o da União Soviética nos anos 1980. Décadas de colapso econômico, corrupção generalizada, equipamentos envelhecidos e manutenção negligenciada deixaram o estoque nuclear russo em um estado questionável. Se Putin ordenasse um grande ataque nuclear amanhã, seria muito provável. Um número significativo desses mísseis nem sequer sairia de seus silos, muito menos chegaria aos seus alvos. Essa é uma afirmação forte, eu sei, mas temos bons motivos para pensar assim. Oficialmente, a Rússia possui o maior arsenal nuclear do mundo. Na década de 2020, a Rússia diz ter cerca de 5.977 ogivas nucleares contra 5.500 dos Estados Unidos da América. Mas ogivas nucleares não foram feitas para durar para sempre. Cada tipo de ogiva tem sua própria vida útil e data de validade. Elas contêm explosivos, materiais radioativos e eletrônicos sensíveis que se degradam sem manutenção constante e cuidadosa. O arsenal nuclear da Rússia é composto principalmente por dois tipos de bombas de hidrogênio: as bombas mais antigas, da era soviética, e as mais novas, modernizadas. Ambas as bombas têm duas etapas principais. A primeira etapa, basicamente, é apenas uma bomba atômica comum feita de plutônio-239, ou, com menos frequência, de urânio-235. Ao ser detonada, ela divide átomos em um processo chamado fissão, gerando uma explosão muito quente e potente em frações de segundo. Depois vem a explosão principal, o estágio secundário. Esta seção possui isótopos especiais de hidrogênio, como lítio-6-deutereto e trítio. Esses materiais geralmente são estáveis, inofensivos e inativos. Mas, quando são atingidos pelo calor e pressão massivos da explosão do primeiro estágio, eles passam pelo que chamamos de fusão, ou seja, seus átomos se fundem, em vez de se dividirem. As reações de fusão liberam muito mais energia do que as reações de fissão. Então, quando essa reação de fusão do segundo estágio começa, a explosão se torna muito mais poderosa, muitas vezes centenas ou até milhares de vezes mais forte do que a explosão original de fissão. Agora começa a manutenção. O estágio primário é feito em torno de um núcleo físsil. Plutônio-239 e urânio-235 são materiais extremamente estáveis em termos de vida útil. O plutônio-239 possui meia-vida de 24 mil anos e o urânio-235 cerca de 700 milhões de anos. Do ponto de vista do decaimento radioativo, o combustível daquela primeira explosão de fissão durará além da vida de todos hoje, mantendo o grau militar, mesmo após o fim da civilização.
Mas isso não ocorre no estágio secundário. É feito principalmente de deutereto de lítio 6 e uma quantidade controlada de gás trítio. O deutereto de lítio 6 é sólido e pode ser armazenado por décadas sem problemas. O trítio possui meia-vida de 12,3 anos. Em cerca de 12 anos, metade terá virado hélio 3, que absorve nêutrons e atrapalha a principal reação de fusão. Por isso, ogivas termonucleares precisam de trítio novo regularmente. Se você deixar o trítio decair sem substituí-lo, a potência da ogiva cairia significativamente. No pior caso, o estágio secundário da ogiva poderia falhar e tornar a bomba um fracasso. Trocar o trítio é caro e difícil. A produção de trítio exige reatores nucleares ou aceleradores de partículas potentes, tecnologias muito complexas e caras. Na verdade, o trítio atualmente custa cerca de 30 mil ou mais por grama. Manter milhares de ogivas rapidamente vira um pesadelo logístico e grande fardo financeiro, até para uma superpotência. Além do trítio, há vários outros componentes importantes, como circuitos de disparo, detonadores, baterias especiais, sensores sensíveis e até pequenos radares internos. Ogivas nucleares são como carros de alta performance. Não dá para deixá-las paradas por 40 anos e esperar que funcionem perfeitamente. Elas exigem manutenção e cuidados constantes. Os Estados Unidos sabem disso e gastam muito dinheiro com a manutenção. Entre 2021 e 2030, os Estados Unidos da América destinaram cerca de 142 bilhões para manter e modernizar seu arsenal nuclear. Inclui construir novas instalações para fornecer componentes críticos de plutônio, fabricar novos núcleos, reformar explosivos, substituir trítio e modernizar eletrônicos sensíveis. Os Estados Unidos da América cuidam de suas ogivas como joias. Mas será que a Rússia faz o mesmo? Acho que não. Antes da guerra na Ucrânia, a economia da Rússia era similar à da Itália. O orçamento militar da Rússia é bem menor que o dos Estados Unidos e precisa sustentar muitos setores. Embora a Rússia certamente tenha tentado manter suas forças nucleares como prioridade, a escala da tarefa, manter mais de 4 mil ogivas prontas, é esmagadora. Para dizer o mínimo. Você ficaria surpreso em saber que o arsenal nuclear russo de hoje é apenas cerca de 1/5 do que era no auge da União Soviética. Quando eles possuíam mais de 40 mil ogivas nucleares, o arsenal encolheu drasticamente. Não foi por tratados de armas, e sim porque a economia russa não conseguia mais manter toda aquela infraestrutura. Até autoridades russas admitiram que muitas ogivas da Guerra Fria precisaram ser desmontadas por excederem seu tempo seguro de uso. Devido ao histórico de corrupção, roubo e má manutenção na Rússia, é provável que sua infraestrutura nuclear também sofra com igual ou maior negligência. Falando realisticamente, a corrupção é um dos maiores motivos pelos quais a guerra da Rússia na Ucrânia deu tão errado de forma desastrosa. Desde o primeiro dia, soldados russos morreram sentados, impotentes, dentro de tanques que de repente quebraram no meio da batalha. Por quê? Seus oficiais roubaram e venderam o diesel que deveria abastecê-los. Tropas foram ao combate com rações vencidas e sem coletes à prova de balas, devido ao desvio de dinheiro pelos comandantes. Lotes inteiros de componentes de mísseis de alta tecnologia acabaram sendo falsos ou defeituosos porque as fábricas embolsaram o dinheiro do governo e substituíram por eletrônicos baratos e falsificados. Em certos casos, soldados russos precisaram comprar seu próprio equipamento ou depender de doações da família para sobreviver na linha de frente. Equipamentos que o exército supostamente já tinha pago. Relatos indicam que oficiais do exército vendiam peças novas online, enquanto blindados reparáveis eram deixados inutilizados. Por causa disso, as tropas russas muitas vezes eram forçadas a avançar a pé, expostas e vulneráveis, o que levava diretamente a ainda mais baixas. É também uma questão de mentalidade, onde os oficiais russos corruptos traçam o limite. Se até as unidades militares russas da linha de frente, que enfrentariam combate, eram marcadas por roubos, golpes e corrupção, se é tão extremo assim, por que alguém presumiria que as unidades nucleares, que deveriam ficar décadas sem uso, seriam de alguma forma imunes? Você não pode vender bombas nucleares no mercado negro, mas pode ficar com o dinheiro. Esse dinheiro era para manutenção, recarga de trítio e atualizações. A corrupção é uma das menores preocupações da Rússia em relação ao seu arsenal nuclear, pois há muitos problemas mais importantes.
Subfinanciamento crônico, equipe envelhecida, perda de experiência e cultura de improviso são mais prejudiciais a longo prazo. A maioria dos principais cientistas e engenheiros nucleares da era soviética já se aposentou ou faleceu há muito tempo. A geração de especialistas mais jovens que deveria tê-los substituído, muitas vezes, fugiu para carreiras mais bem remuneradas ou simplesmente deixou a Rússia de vez. Aqueles que ficaram para trás agora trabalham sob condições extremamente difíceis, sendo forçados a cortar custos e se virar com recursos cada vez menores e conhecimento limitado. Mesmo sem criar novos projetos de ogivas desde 1991, os Estados Unidos ainda investem muito em simulações, inspeções e relatórios para garantir a funcionalidade das antigas. A Rússia, por outro lado, não realizou testes físicos com armas nucleares desde 1990. Tudo o que eles fizeram desde então, toda a afirmação sobre prontidão e confiabilidade, é baseado puramente em modelagem computacional, suposições teóricas e qualquer manutenção de rotina que conseguiram realizar. Mesmo que Putin confie nas novas armas nucleares russas, há razões para acreditar que podem ser inúteis. Por exemplo, o torpedo nuclear Poseidon, uma das superarmas de Putin, sobre as quais ele costuma se gabar em discursos. Ele deve lançar uma grande carga nuclear e gerar tsunamis radioativos para devastar litorais. Parece assustador, mas relatórios independentes mostram que o Poseidon tem falhado em testes recentes. Ou o sistema de orientação falhou, ou a propulsão não funcionou. De qualquer forma, não cumpriu o prometido. Se a Rússia nem consegue fazer um projeto principal, como o Poseidon, funcionar de forma confiável, quão confiantes podemos estar nisso? Milhares de ogivas nucleares armazenadas desde a Guerra Fria estão em perfeitas condições de funcionamento. Mesmo se a Rússia usasse uma ou duas armas nucleares táticas na Ucrânia, Putin precisa ter certeza de que essas ogivas funcionarão como planejado. Imagine o cenário. Se falhassem, a humilhação e as consequências estratégicas seriam catastróficas. Putin teria quebrado o tabu nuclear global praticamente sem nenhum retorno, convidando uma condenação internacional como nunca se viu antes. Militarmente, ele ganharia quase nada. Ainda pior, tal fracasso exporia o arsenal nuclear da Rússia como pouco confiável, reduzindo drasticamente seu efeito de dissuasão. Se as nações ocidentais desconfiassem da eficácia das armas nucleares russas, se sentiriam menos intimidadas. O principal trunfo de Putin, o temor das armas nucleares russas, seria totalmente eliminado. Ele simplesmente não pode correr esse risco. Se Putin tiver qualquer dúvida sobre a confiabilidade, e sinceramente, ele deveria ter. Se seus próprios agentes de inteligência e cientistas nucleares estiverem dizendo a verdade para ele, isso torna uma escalada nuclear muito menos provável. Por outro lado, se Putin tivesse, de alguma forma, total certeza de que pelo menos um pequeno número de suas ogivas estava perfeitamente mantido e garantido para funcionar, essas ogivas seriam destinadas apenas aos alvos mais críticos e prioritários. Como os Estados Unidos e seus aliados da OTAN, aí vem o segundo problema, o sistema de entrega nuclear. Mesmo com ogivas perfeitas, isso é só metade da batalha. O míssil, responsável por transportar a ogiva nuclear em sua viagem final, também precisa funcionar perfeitamente. Se o míssil falhar, explodir antes ou desviar, até a melhor ogiva nuclear se torna inútil. Com os testes de mísseis recentes da Rússia, essa parte da equação também não vai bem. Em 2024, a Rússia tentou, sem sucesso, testar vários sistemas críticos de entrega nuclear. Relatórios independentes indicaram que desde meados de 2024, a Rússia sofreu pelo menos 6 testes fracassados distintos, com armas nucleares de destaque, como o torpedo Poseidon e o míssil balístico submarino Bulova. Este último é um exemplo perfeito. Essa arma foi desenvolvida especificamente para equipar os submarinos nucleares avançados da classe BORAI da Rússia, mas seu desenvolvimento tem sido problemático desde o início. Nos anos 2000, o Bulova falhou repetidamente em testes, com erros de navegação e falhas totais no lançamento. A Rússia declarou o míssil operacional, mas após mais de uma década, o Bulova ainda falha em testes. Há também o míssil balístico intercontinental SR-28 Sarmat, que Putin chamou de superarma imparável, capaz de levar mais de 10 ogivas nucleares e escapar das defesas antimísseis. O Sarmat deveria estar operacional desde 2018, mas tem sido continuamente atormentado por atrasos, problemas técnicos e repetidas falhas em testes.
Em fevereiro de 2023, enquanto o presidente Biden fazia uma visita surpresa a Kiev, a Rússia tentou testar o Sarmat para mostrar força, mas o teste do míssil falhou de forma constrangedora. Em setembro de 2024, ocorreu um dos episódios mais humilhantes até então. Em um teste no cosmódromo de Plesetsk, o Sarmat explodiu em seu silo ao ser lançado, formando uma cratera de cerca de 60 metros. Esse deve ter sido o quarto fracasso seguido nos testes do Sarmat. É isso. Embora as ogivas russas estejam prontas para uso, o elo fraco agora é o sistema de entrega. Se os novos mísseis falham, Putin ainda confia nos antigos? Os mísseis SS-18, Vovoda e SS-19 Estileto, implantados nos anos 1980, não foram feitos para durar tanto tempo. Ambos já superaram suas vidas úteis há décadas, mas a Rússia segue estendendo a sua quase magicamente. Há também a frota móvel rodoviária, como o Topol e seu novo primo, o Yars. Eles usam combustível sólido para foguetes, que envelhece rapidamente com anos de armazenamento, principalmente devido às variações extremas de temperatura na Rússia. Esse propelente sólido pode apresentar microfissuras ao ser inflamado. Essas rachaduras podem causar queima irregular, empuxo instável, ruptura em voo ou falha catastrófica. Segundos após o lançamento, até a arma de próxima geração mais valiosa de Putin, o míssil de cruzeiro nuclear Burevestnik, apresentou falhas graves. Esse míssil tem um reator nuclear miniatura, garantindo alcance ilimitado e podendo atingir qualquer lugar do planeta. Em 2019, um protótipo do Burevestnik explodiu durante uma operação de recuperação, vazando radiação e matando vários dos principais cientistas de armas da Rússia. O projeto não foi cancelado, mas está longe de permitir à Rússia produzir centenas ou milhares em massa. Há também o Kinzhal, míssil hipersônico que, segundo Putin, nenhum sistema de defesa pode interceptar. Em 2023, o sistema Patriot dos Estados Unidos da América interceptou com sucesso vários mísseis Kinzhal na Ucrânia. Após nossa discussão, vamos pensar em um cenário hipotético. Suponha que Putin, contra todas as probabilidades e o bom senso, realmente decida usar uma arma nuclear. Talvez tiros de advertência sobre o oceano, um ataque tático em área deserta, ou, no pior caso, um alvo militar na Ucrânia. O quão confiante ele pode estar de que isso funcionaria? Realisticamente, nada confiante. Imagine se Putin ordenasse amanhã o lançamento de 10 mísseis nucleares, levando em conta os atuais problemas técnicos da Rússia. Talvez apenas 5 realmente decolem, e desses, talvez só 3 detonem corretamente. Isso está longe de ser um ataque eficaz. É uma humilhação em escala global. Ainda pior se Putin ordenar apenas um míssil e ele falhar completamente. Ele basicamente pendurou uma placa gigante de palhaço no pescoço para o mundo inteiro ver. E lembre-se, regimes como o da Rússia costumam ocultar más notícias dos líderes. Poucos querem levar más notícias a um ditador. Por isso, problemas costumam ser escondidos ou ignorados. Na invasão da Ucrânia, Putin foi enganado por seus generais e oficiais de inteligência sobre a rapidez e facilidade da vitória. Mas se os generais dizem, está tudo certo, camarada, enquanto cruzam os dedos atrás das costas, isso é perigoso, principalmente com armas nucleares envolvidas. Mas no fim depende do que Putin quer. Há um equívoco de que ditadores como Putin ou Xi Jinping podem apenas apertar um botão vermelho e lançar ogivas nucleares automaticamente. Mas não é assim. Lançar uma arma nuclear, mesmo na Rússia autoritária, é bem mais complicado do que muitos pensam. Isso envolve várias pessoas, diversas camadas de autorização e etapas cuidadosamente coordenadas. Putin, apesar de parecer poderoso, não pode fazer isso sozinho. O presidente russo sempre leva uma maleta nuclear especial, chamada Shekat por perto. Ela permite que Putin envie códigos nucleares e instruções direto ao centro de comando do Estado-Maior russo. Até o presidente dos Estados Unidos da América possui uma maleta similar, chamada Nuclear Football, que funciona quase igual. Além de Putin, o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e o chefe do Estado-Maior, General Valery Gerasimov, também carregam uma maleta. Para iniciar um ataque nuclear,
Ao menos 2 dos 3 indivíduos precisam inserir seus códigos de autorização juntos. Putin pode dar a autorização, mas ele não pode lançar um ataque nuclear sem que pelo menos outro alto funcionário concorde com ele. Provavelmente, um ataque em grande escala precisaria da aprovação dos 3 oficiais. Após a autorização dos líderes seniores, a ordem segue para o Comando Militar Central da Rússia, chamado Sistema Kazbek. Depois disso, as instruções seguem com segurança até as unidades de lançamento de mísseis. Sejam equipes de silos de míssil balístico intercontinental na Sibéria, tripulações de submarinos sob o Ártico ou esquadrões de bombardeiros em aeródromos estratégicos. Em cada uma dessas unidades, dezenas de oficiais e soldados treinados estão envolvidos na execução da ordem. Ogivas podem ser montadas, mísseis abastecidos, alvos definidos, códigos inseridos e chaves giradas. Vários generais, coronéis e oficiais devem concordar para o ataque ocorrer. Eles não são robôs que seguem ordens cegamente, são seres humanos, cada um com suas famílias, filhos e vidas próprias. Muitos desses oficiais de alta patente têm filhos vivendo em Moscou ou estudando no exterior. Nenhum deles quer ver seus entes queridos incinerados ou seus nomes nos livros de história como assassinos em massa. Quem desencadeou o Armagedon nuclear? Se uma ordem de ataque nuclear fosse dada e alguém na cadeia dissesse que, no momento em que isso acontecesse, essa pessoa se tornaria instantaneamente um herói. Para outros na cadeia que também acham a ordem absurda, mas temem ser os primeiros a falar, a história já mostrou isso com Stanislav Petrov e Vasily Akapov, segundo Christo Grossev, da Bellingcat. Se ao menos um dos outros 2 altos funcionários, seja o ministro da Defesa Sergei Shoigu ou o chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov, se recusar a autorizar uma ordem de lançamento nuclear, ou se líderes-chave dentro do próprio Comando Militar Central se recusarem a cumprir a ordem, isso provavelmente desencadearia um golpe contra Putin imediatamente. Afinal, Putin deu a ordem máxima, a mais séria possível, e ela foi abertamente desafiada. Até que Putin tenha certeza de que todos na cadeia de comando vão cumprir, ele não dará a ordem, pois não pode ter essa garantia. Porque no momento em que as elites da Rússia tiverem até mesmo uma pista do que ele está planejando, a prioridade delas vai mudar instantaneamente da lealdade a Putin para salvar a si mesmas da aniquilação total. A forma mais rápida seria impedir o único homem tentando iniciar uma guerra nuclear, por qualquer meio. Além disso, a complexidade de preparar certas armas nucleares da Rússia é outro grande obstáculo. Por exemplo, armas nucleares táticas normalmente não são implantadas em campo. Em vez disso, elas são mantidas em instalações de armazenamento centralizadas. Para usar uma, a Rússia precisaria retirar a ogiva do armazenamento e levá-la a um lançador ou aeronave. Esses comboios podem ser facilmente rastreados e provavelmente já são por satélites ocidentais. Se a inteligência ocidental detectasse ogivas nucleares fora do armazenamento, alertaria o mundo. Até países como China e Índia provavelmente contatariam rapidamente o Kremlin, exigindo explicações e pressionando Putin a recuar. Então, pare e olhe todas essas barreiras práticas, técnicas e políticas. Por isso, Putin nunca pode usar armas nucleares para obter vantagens, já que não é suicida. Este é um homem que ama demais o poder, a riqueza e os luxos da vida. As ameaças nucleares de Putin fazem parte da estratégia Maskirova, tradicional arte russa da enganação. Putin quer que todos nós vejamos uma superpotência nuclear aterrorizante e imparável. Mas grande parte dessa imagem é apenas ilusão e truque. Da próxima vez que Medvedev falar sobre vingança nuclear e mão morta, não perca o sono. Trump o chamou de perdedor por um motivo.